Rapaziada, bom, final do jogo agora, Flamengo empatou 1-1, mereceu ganhar, meu modo de pensar. O Flamengo o Flamengo colocou o Atlético Mineiro, empurrou o Atlético Mineiro para trás e ficou batendo, até que uma hora conseguiu fazer um gol importante, porque está no final do jogo do Palmeiras aqui, e o Flamengo coloca mais um ponto com isso. Se eu não me engano, o Flamengo no próximo jogo do Brasileiro, empatando com o Ceará, basta para o Flamengo ser campeão brasileiro. Estou esperando terminar o jogo do Palmeiras aqui para falar um pouquinho daquilo que eu penso. Vamos ver. Bom, agora terminou. O Grêmio venceu o Palmeiras lá em Porto Alegre. O Grêmio não tem nada a ver se o Palmeiras colocou o time misto, se colocou o time reserva ou não. O Grêmio foi lá e fez a parte dele que se esperava para um time que ainda sonha com uma vaga na Libertadores, por que não? Dependendo aí de resultado, de quem for campeão em Copa do Brasil, enfim, o Grêmio ele pode ficar com a oitava vaga, não é isso? Para pré-Libertadores, se eu não me engano, é isso. Enfim. Então fez o serviço de casa, isso é muito importante para o Grêmio. Agora, eu falei hoje no Seleção Sport TV, e quem nos acompanhou vai lembrar do que eu disse, que se fosse eu, colocaria o melhor do Palmeiras para jogar. Assim como se fosse eu, colocaria o melhor Flamengo para jogar. Porque, gente, faltam poucos jogos e é um título da temporada, o Campeonato Brasileiro, super importante. O Flamengo, na minha concepção, tirou alguns atletas, ele poupou alguns atletas, beleza? Como, por exemplo, o Arrascaeta, o Jorginho, mas entrou com um time forte, competitivo, com alguns jogadores titulares, e teve dificuldade, tanto que empatou o jogo. O Palmeiras entrou com o time reserva e teve a oportunidade de vencer o jogo e perdeu. Termina com um placar entre Palmeiras e Flamengo muito melhor para o Flamengo, que coloca mais um ponto do Palmeiras, são 5 pontos, e para mim o campeonato está acabado mesmo. Flamengo campeão. Mas eu quero falar um pouquinho do que eu falei no Seleção hoje. Eu disse, se eu fosse o treinador, não sou o treinador, se eu fosse, iria com o melhor que eu tenho, porque você imagina só, o Flamengo vai lá e perde o jogo, aí o Palmeiras vai e perde também. Meu Deus, como é que seria? Rapaz, era para ter colocado o time titular, era para ter colocado pelo menos a metade do time titular e depois vai colocando os outros jogadores. Não pode jogar toalha, foi o que eu falei. E de fato é o que aconteceu. O Flamengo empatou o jogo e se o Palmeiras vence, seriam 2 pontos, o campeonato estaria em aberto. Então eu vou falar com vocês porque eu sou um cara que eu gosto muito de elogiar. E o que eu mais faço é elogiar o Abel, elogiar o seu staff. E faço isso de coração. Os elogios eu acho que fazem parte, tem que elogiar muito mais do que criticar propriamente, tem que elogiar. Mas tem que criticar também. Quando a crítica ela é responsável, quando a crítica ela é construtiva, eu acho que ela é válida. Acho não, tenho certeza, ela é válida. Tem achômetro aqui. Beleza? E essa tá na conta do Abel. Hoje no Seleção, nosso companheiro falou assim, não tem decisões erradas ou certas, são decisões. E eu concordei com ele, o Pedro. Não tem decisão errada do Abel. O Abel tomou uma decisão de poupar todo o time titular, porque ele achou que o campeonato tivesse acabado. Errou. Agora o campeonato está acabado. E agora você traz para si uma responsabilidade ainda maior de ter que ganhar a Libertadores, senão um ano com 0 títulos. E olha, que não vai pegar aquele Flamengo de 2021. Esse Flamengo é muito melhor. Eu visto algumas pessoas falarem comigo, você não gosta do Palmeiras, você não torce pro Palmeiras, você não torce pro Fluminense, porque você fala bem do Flamengo, você fala bem do Vasco, você fala bem... Deixa eu falar uma coisa com vocês, meus amigos, aqui comigo nas minhas redes.
e aonde eu trabalho, tá bom? Você vai me ver no Seleção, você vai me ver no fechamento, ou em alguma outra programação que eu estiver, você vai me ver falando sempre a verdade. Você não vai me ver com clubismo, não. O sentimento que eu tenho pelos clubes, pelo Palmeiras, principalmente pelo Palmeiras e pelo Fluminense, eu já externei para todos, todo mundo sabe o amor que eu tenho por eles. Mas como profissional eu tenho que falar aquilo que eu penso, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que elogiar quem é digno de elogio, eu tenho que criticar quem precisa de crítica. E hoje a crítica vai para o Abel. Por ao meu modo de pensar, ter se equivocado em jogar a toalha e não colocar o time titular para jogar hoje. Seriam 2 pontos se tivesse vencido. Mais uma vez aqui vai o meu elogio ao Felipe Luiz. Que esse sim, mesmo entendendo que o time tinha 4 pontos de diferença, ele falou, opa, se o Palmeiras vence o jogo lá, eu não posso dar mole aqui não. E tirou algumas peças, teve algumas trocas que entraram no segundo tempo, mas alguns jogadores titulares jogaram lá. E arrisco a dizer, o Flamengo mereceu inclusive a vitória. Agora, é uma responsabilidade que o Palmeiras traz para si meio que desnecessária. Imagina, meio que desnecessário. Mas é isso, pessoal. Amanhã estarei viajando, estou indo para Lima para acompanhar o jogo. Não como... Que essa criança faz gol também, ó. Bruno Henrique, essa criança faz gol também, ó. Aí, ó. Essa criança faz gol também, ó. Tal do Bruno Henrique, ó. Ah, eu não quero ser 9 não, mano. Mas só guarda assim, ó. Olha lá, eu não quero ser 9 não. Aí, ó. Golaço. Ele tá na fase também, irmão. Golaço. Bola na área, ó. Danilo. Ó o Bruno Henrique. Subiu bem, ó. Toma, sozinho, ó. Caixa. Essa não deu pro Everson. Fechou o gol, pai, mas essa não deu. Essa não deu. Aí, ó. Aí, ó. Se guardar mais um campeão, pai. Mas já tá acabando já. Boa. Tá na fase, pai. Tá guardando. Mais um, hein, pai. Então vamos lá, rapaziadinha. Rapidinho. Existia a expectativa do Campeonato Brasileiro, da gente conhecer o campeão brasileiro já na rodada de hoje. O Palmeiras perdeu por 3-2 lá em Porto Alegre e o Flamengo empatou fora de casa. Ou seja, o cenário seria o Palmeiras, esse resultado, né, com derrota, mas o Flamengo tinha que ganhar lá para ser campeão hoje. Isso não aconteceu. Derrota do Palmeiras em Porto Alegre, vitória do Galo lá em BH. Ou seja, restando 6 pontos a serem disputados, 5 pontos de diferença. Parabéns, Flamengo. Campeão brasileiro. Mas sábado é outra conversa, viu, pai? Polga não. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. E o próximo jogo do Flamengo contra o Ceará no Maracanã será o jogo do título do Flamengo. O Flamengo é o campeão brasileiro de 2025 e vai comemorar no Maraca com a sua torcida. Acabou o campeonato. Aquele gol do Bruno Henrique no final tirou qualquer esperança. Esse time do Atlético Mineiro, hein? Que pipocada que deu esse ano, hein? Até nesse jogo contra o Flamengo. Depois do primeiro tempo muito ruim do Flamengo, segundo tempo o Flamengo foi melhor, e o Bruno Henrique mais uma vez decisivo, mais uma vez fazendo gol de cabeça. Então o Flamengo é o campeão brasileiro e o Abel já tinha jogado a toalha do Brasileirão e foi com um time totalmente desfigurado lá para Porto Alegre. Agora Libertadores sábado vai dar o quê, hein? Fala, meu povo, começando mais